Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de geometria plana. Essa questão aqui nunca ganhei no vestibular, mas eu achei ela interessante e resolvi trazer aqui para o canal, tá? A seção transversal de uma coroa de uma bicicleta de n dentes é desenhada a partir de um polígono regular de n lados iguais a, no qual são inscritas n circunferências, de forma que cada uma tangencia dois lados do polígono e as duas circunferências adjacentes. Calcule a área da seção transversal da coroa. Bom, você tem aqui em vermelho aqui é a coroa, né? É a seção transversal da coroa, né? Como é que ela é desenhada? Ela é desenhada a partir de um polígono. Se você quer uma coroa de 6 dentes, você desenha um polígono de 6 lados, tá? De lado A, e você desenha circunferências que são tangentes a cada um dos lados e tangentes às duas circunferências adjacentes, tá ok? Então essa figura central que surge aqui é a seção transversal da coroa, tá? Que seria essa seção aqui em vermelho, ok? Ele pede para calcular essa área aqui, em função de n, tá? Aqui eu desenhei n igual a 6, mas aqui é só um exemplo, tá? Esse n aqui pode ser um n qualquer, então você tem que calcular essa área aqui em função de a, que é dado, e em função de um n, que é genérico aí, tá? Bom, vamos lá? Bom, observe que essa área aqui em vermelho, né, que é a área da seção transversal da coroa, é 6 vezes a área dessa figura aqui, né? Parece uma vela, né? Se você então encontrar a área dessa vela aqui, você multiplica por 6, você acha a área da seção transversal da coroa, tá, ok? Então vamos colocar umas definições aqui para facilitar a explicação, tá? Então vamos chamar de A1, A2 até AN, né, os vértices aqui do polígono, tá? E O ao centro do polígono. Vamos chamar essa circunferência aqui de C1, C2 até CN, tá? M1 é a projeção ortogonal de O nesse lado A1, A2 aqui. M2 é a projeção de O ortogonal nesse lado aqui, e assim por diante, né, até aqui, que seria o MN aqui, né? A projeção de ortogonal de O até no lado AN, A1, tá? Vamos considerar os pontos de tangência entre circunferências como T1, T2, T3, T3 até Tn, tá? Aqui eu desenhei só T1. E vamos considerar R, o raio das circunferências, tá, ok? E OC1, OC2, OC3, até OCN, os centros. Vamos considerar essa medida desse ângulo aqui, tá? Formado por M1 O e MN aqui, como medindo 2α, tá? Observe que para cada... como essa figura aqui ela é simétrica, né? Existem n ângulos 2α aqui, quer dizer que 2α vale 2π sobre n, né? Se 2α vale 2π sobre n, α vale π sobre n, tá, ok? Que é a metade desse ângulo aqui, tá? Como essa circunferência aqui ela é tangente a esses dois lados aqui, esse e esse, ela está na bissetriz desse ângulo aqui, tá? E se ela está na bissetriz desse ângulo aqui, está na bissetriz desse ângulo aqui também, tá? Por quê? Porque esse triângulo aqui, né, compartilha esse lado aqui com esse triângulo aqui, né? Então quer dizer que aqui é 90, né? Então esse ângulo aqui é igual a esse aqui, tá? Então aqui é alfa, aqui é alfa. Vamos chamar também de I1 até IN, a intersecção dos pontos do segmento que liga o ponto O ao ponto A1, né, O A2 e assim por diante, tá? As respectivas circunferências, né? Então, o I1 é o ponto de intersecção entre o segmento O A1 e a circunferência C1 aqui, tá? E o I2 é a intersecção entre o segmento O A2 e a circunferência C2 aqui, tá? E assim por diante. Observe que esse segmento M1 aqui, ele pertence à mediatriz, né? O M1 aqui é o ponto médio, né? Desse segmento A1 A2. Quer dizer que esse segmento O1 aqui, ele é a mediatriz, né? Ele pertence à mediatriz desse segmento aqui, tá, ok? Então esse ângulo aqui é 90 graus, né? Por que esse aqui é a mediatriz, né? Porque O equidista de A1 e equidista de A2, então ele está sobre a mediatriz, tá?
E aqui é o ponto médio, né? Porque é a projeção ortogonal do O aqui em cima do segmento A1, A2. Tá? Vamos chamar de T1, o ponto de tangência aqui entre o C1 e o C2. Tá? Observe que pela simetria aqui, né, o T1 equidista de T2 e de A1. Né, o T1 equidista de A1 e equidista de A2. Tá? Então o T1 está na mediatriz. Então quer dizer que está sobre esse segmento aqui. Tá ok? Bom, feitas essas definições, né, observe que por simetria, esse segmento, essa área aqui, né, T1, O, Tn, né, é o dobro da área T1, O e 1. Okay? Porque isso aqui, essa figura aqui é simétrica, né, porque essa aqui é a OA1 aqui, a bissetriz do ângulo entre os dois lados aqui. Tá? Então, a área desse setor aqui é N, que é N vezes essa área aqui, é N vezes 2 vezes essa área aqui. Você entendeu? Então, quer dizer que a gente calculando essa área aqui, você calcula essa, você multiplica por 2, você encontra essa área em azul aqui, e aí você multiplica por N, você encontra a área da seção transversal, que eu chamei aqui de AS. Tá? Então, AS é 2N vezes essa área aqui. Tudo bem até aqui? Então, basta a gente calcular essa área aqui para a gente poder calcular a área central da seção central da coroa, tá? Bom, você observa aqui que essa circunferência C1 aqui, ela é tangente a esse lado aqui, né? E é tangente a esse lado desse triângulo aqui, né? A1, M1, O. Ela é tangente a esse lado aqui, que é o M1, e é tangente a esse lado aqui também, tá? Se ela é tangente aqui, aqui é R, aqui é R também, que é o raio da circunferência, tá? Então, chamando de H essa medida daqui, né, esse cateto aqui desse triângulo A1, M1, O aqui, de H, né? Esse cateto aqui desse triângulo aqui, OC1, T1, O, vale H menos R, né? Que é o H daqui até aqui menos esse R aqui, certo? Então a gente tem que, como esse triângulo A1, M1, O, ele é retângulo, né? A gente tem que a tangente de alfa, que é a tangente desse ângulo aqui, é igual ao cateto oposto, que é o A sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é H, certo? Isso aqui é igual a sobre 2H, né? O que implica que H é igual a sobre 2 tangente alfa, ok? Bom, observe que esse triângulo A1, M1, O, ele é semelhante a esse triângulo aqui, OC1, T1, O, né? Porque esse ângulo aqui é 90 graus, eles compartilham esse ângulo aqui, logo esse ângulo aqui é igual a esse aqui, né? Então esse triângulo aqui, A1, M1, O, ele é semelhante a esse OC1, T1 e H menos R, desculpe, O, né? OC1, T1 e O, tá? Bom, como esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo aqui, né? A gente pode aplicar as relações de semelhança, tá? Então, o H, que é esse cateto aqui, né? Está para H menos R, que é o cateto desse triângulo aqui, né? Assim como A sobre 2, que é o cateto oposto a alfa aqui, nesse triângulo maior, está para esse R aqui, que é o cateto oposto desse triângulo aqui, né? É oposto a alfa, ok? Então, H está para H menos R, assim como A sobre 2 está para R. Então, isso aqui implica que 2R vezes H é igual a H menos AR, né? O que implica que R é igual a AH sobre 2AH mais A, né? Bom, a gente já tinha calculado que H é igual a A sobre 2 tangente de alfa, né? Então, fazendo a substituição aqui, eu tenho que o raio é igual a A vezes A sobre 2 tangente de alfa, que é isso aqui, né? Isso aqui é o AH, né? É A vezes o H aqui, né? Esse H aqui. Vezes 1 sobre 2, que multiplicar sobre 2 tangente de alfa, que é o H aqui, né? Mais A, né? Ou seja, 2H aqui mais A, né? Isso aqui é igual a ao quadrado sobre 2 tangente de alfa vezes 1 sobre A, que multiplica 1 mais a tangente de alfa sobre a tangente de alfa. Como é que eu cheguei nisso aqui, né? Esse A aqui multiplicando por isso aqui dá A ao quadrado, né? O que fica o 2 tangente de alfa, que é esse 2 tangente de alfa aqui. Aqui esse 2 cancela com esse 2 aqui, ok? E
quando você faz isso aqui, aqui fica A subtangente 2, A subtangente de alfa mais A, né? Multiplicando em cima e embaixo aqui por tangente de alfa, fica um A mais A tangente de alfa sobre tangente de alfa, né? Colocando o A em evidência, fica um A que multiplica 1 mais tangente de alfa sobre tangente de alfa, tá ok? Esse tangente de alfa aqui vai cancelar com esse tangente de alfa aqui, né? De tal forma que eu fico com que R é igual a A sobre 2 que multiplica 1 mais tangente de alfa. Dado que esse A ao quadrado aqui, um desses alfa aqui, cancela com esse alfa aqui. Tá ok? Tudo bem até aqui? Bom, vamos chamar a medida desse ângulo aqui de beta. Tá ok? Como esse triângulo aqui ele é retângulo, né? E ele é semelhante com esse retângulo, com esse triângulo aqui, né? Como esse triângulo aqui ele é retângulo, esse ângulo aqui é π sobre 2 menos alfa, né? Porque tem que somar 180 aqui, né? Então esse beta aqui é igual a π sobre 2 menos alfa, que é igual a alfa menos, π menos 2 alfa sobre 2, tá? Que é igual a π menos 2 que multiplica π sobre n sobre 2, porque alfa é π sobre n, né? Então é π menos 2 que multiplica π sobre n sobre 2, né? Fazendo as simplificações aqui, eu fico que em cima n menos 2, né? Embaixo 2n que multiplica π. Então n menos 2 sobre 2n que multiplica π. Aí o que a gente faz? A gente sabe que a área do círculo aqui, desse círculo aqui, né? É igual a π vezes r ao quadrado. Né? Então a área desse círculo aqui é π que multiplica A sobre 2 que multiplica 1 mais tangente de alfa, que é o R que nós tínhamos calculado anteriormente, que é igual a π vezes A ao quadrado sobre 4 que multiplica 1 mais tangente de alfa elevado ao quadrado. Tá? Por que a gente está fazendo isso aqui? Porque a área desse setor aqui, né, é igual a uma fração, né, da área do círculo todo. Qual que é a fração que a gente tem a área desse círculo aqui? Qual é a fração da área do círculo grande, né, que representa essa área desse setor aqui? É beta sobre 2π. Né? Então, a gente calculando essa área do círculo todo, a gente calcula a área desse setor aqui, multiplicando essa área aqui por beta sobre 2π. Tá? Então, a área do setor é igual a beta sobre 2π vezes a área do círculo. Por que beta sobre 2π? Né? Imagina aqui que beta é 2π. Né? Então aqui dá 1. Então o 2π seria a volta toda, né, do círculo, que é igual à área do círculo, certo? Se você colocar beta igual a π sobre 2, você tem que aqui fica 1/4, né? 1/4 da área do círculo. Se beta for igual a π sobre 2, a área desse setor aqui é 1/4 da área do círculo, tá? Então é beta sobre 2π vezes a área do círculo, né? O beta, nós sabemos que é n menos 2 sobre 2n vezes π. Aqui é 2π, né? E essa aqui é a área que nós acabamos de calcular, que é a área do círculo, né? Então, fazendo a simplificação aqui, o π cancela com o π aqui, aqui fica n menos 2 sobre 16n. Esse 16 é porque é 2 vezes 2 vezes 4, né? Vezes π vezes a ao quadrado sobre 1 mais tangente de alfa ao quadrado, tá? Para calcular a área dessa figura aqui, né? Essa semivela aqui, você tem que calcular a área desse triângulo aqui e subtrair a área desse setor, né? Então a área desse setor nós acabamos de calcular, agora só falta calcular a área do triângulo, tá? A área do triângulo é H menos R, que é esse cateto aqui, vezes essa altura aqui, que é R, né? Então é H menos R é meio, né? De H menos R vezes R. H menos R é só você fazer o H, que nós já tínhamos calculado, que é A sobre 2 tangente de alfa, menos o R, que é A sobre 2 vezes 1 mais tangente de alfa. Tá ok? Então fica, colocando o A sobre 2 aqui em evidência, fica 1 sobre tangente de alfa menos 1 sobre 1 mais tangente de alfa. Quando você multiplica aqui em cima e embaixo por 1 mais tangente de alfa, que fica 1 mais tangente de alfa, né? E quando você multiplica aqui em cima e embaixo por tangente de alfa, que fica tangente de alfa. Sobre tangente de alfa, que multiplica 1 mais tangente de alfa, né? Então, quando você faz isso aqui, fica 1 mais tangente de alfa aqui e menos tangente de alfa. 1 mais tangente de alfa menos tangente de alfa é 1, tá? Que é esse 1 aqui, tá bom? Então, isso aqui é o H menos R, A sobre 2 tangente de alfa vezes 1 mais tangente de alfa. Tudo bem até aqui? Bom, agora ficou simples, né? Você calcular a área do triângulo é multiplicar o H menos R vezes R, né? Que é A sobre 2 tangente de alfa vezes 1 mais tangente de alfa, vezes A sobre 2 vezes 1 mais tangente de alfa. Isso aqui é metade disso, né? Porque é a área do triângulo. Isso aqui é ao quadrado sobre 8 tangente de alfa, que multiplica 1 mais tangente de alfa ao quadrado. Ok? Bom, a gente sabe então a área do triângulo 1, agora você faz a subtração da área do setor, tá?
Então é o A ao quadrado sobre 8 tangente de alfa, multiplicar 1 mais tangente de alfa ao quadrado, menos n menos 2 sobre 16, que multiplica n vezes π vezes a ao quadrado, sobre 1 mais tangente de alfa ao quadrado, tá? Fazendo as contas aqui, eu vou colocar a ao quadrado sobre 2n em evidência para facilitar, porque depois eu tenho que multiplicar por 2n para encontrar a área da total, tá? Então eu vou colocar a ao quadrado sobre 2n, colocando em evidência aqui. Aqui, colocando a ao quadrado sobre 2n aqui vai ficar n, porque eu vou ter que, quando eu faço a volta, né, aparece 2n aqui, então esse n tem que subir, tem que cancelar com esse n aqui, tá? Então aqui fica n, né, e aqui quando eu coloco a ao quadrado sobre 2n em evidência, o a ao quadrado some, então fica π aqui, né, e 2n aqui, e 16n aqui fica 8, tá bom? Achando o múltiplo comum aqui, né, fica 8, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado, tangente de alfa ao quadrado, vezes tangente de alfa, né? Então, quando você faz a divisão aqui, por isso aqui, fica 2, né? 2n, vai ficar 2n aqui em cima, porque isso aqui dividido por isso aqui dá 2, né? Então fica 2n aqui, e aqui fica tangente de alfa, né? Fica n menos 2 vezes π vezes a tangente de alfa, tá ok? Quando você faz essa divisão daqui para cá, esse 8 vai cancelar com esse 8 aqui, esse tangente de 1 mais tangente de alfa ao quadrado cancela com esse 1 mais tangente de alfa ao quadrado aqui, só sobra o tangente de alfa. Então fica π vezes tangente de alfa aqui, vezes n menos 2. Tá ok? Bom, então essa aqui é a área dessa vela aqui, né? Dessa semivela aqui. A hora que você multiplicar por 2 e por n, você acha a área da seção central da coroa, né? Então você multiplica 2 vezes n vezes essa areazinha aqui, tá? Então, na hora que você multiplica por 2n aqui, você vai ficar com o 2 vai cancelar com o 2, o n com n, aqui fica ao quadrado, que multiplica essa expressão que nós já tínhamos calculado para calcular a área dessa vela aqui, dessa semivela aqui, tá ok? Então essa aqui é a nossa resposta, né? Bom, aqui ainda tem função de alfa, né? A gente pode trocar o alfa aqui por π sobre n, tá ok? Fazendo a troca então de alfa igual a π sobre n, né? A gente tem que a área da seção circular, da seção da transversal da coroa, né? É igual ao quadrado, que multiplica 2n menos 2 vezes π vezes a tangente de π sobre n, sobre 8 vezes a tangente de π sobre n, que multiplica 1 mais a tangente de π sobre n ao quadrado, ok? Então essa aqui é a nossa resposta. A área da seção transversal da coroa mede essa expressão aqui, a ao quadrado, que multiplica 2n menos 2 vezes a tangente de π, vezes a tangente de π sobre n, sobre 8 tangente de π sobre n, que multiplica 1 mais a tangente de π sobre n ao quadrado. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal, para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!